cabeçudinhos e cabeçudinhas do Guia de Redação do aulalivre.net. Hoje nós vamos falar sobre a competência 5 da redação do Enem, que trata de... Resolve essa treta aí, hein? Eu estou sentindo uma treta! Ou seja, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Mas, professora, como assim direitos humanos? É isso aí mesmo que vocês ouviram. Eu sugiro que antes de dar sequência a este vídeo, vocês acessem o link que aparecerá em algum lugar desta tela para conhecer mais sobre os direitos humanos. Um beijo para minha amiga Rita Von Hunt. Porque quando é amiga a gente tem que fazer isso. Voltando à última competência da redação, o quinto aspecto a ser avaliado é a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, o qual deve respeitar os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema abordado durante o texto significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente trazem temas complexos. Muitas vezes são problemas de difíceis solução, de ordem social, cultural, política ou científica. Bom, pessoal, para quem já conhece o Enem, deve saber que ao longo de todas as edições, a gente já teve diversos temas dentro de variados eixos temáticos. Então é legal que a gente possa avaliar os 3 últimos temas e perceber o que eles possuem de diferenças e de semelhanças. O Enem de 2019, por exemplo, trouxe o tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Já o Enem de 2018 trouxe o tema de manipulação do usuário através do controle de uso de dados na internet. E o Enem de 2017 trouxe o tema de desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então percebam que em todos os anos, em todos os temas, a gente tem problemáticas sociais para dissertar e resolver. Mas o que há de diferente em todas elas é que existem eixos temáticos distintos. Por exemplo, na redação de 2019, estamos abordando um tema de âmbito cultural e social. Já na de 2018, estamos falando de comportamentos de consumo, sociais e políticos. Já de 2017, o tema abordado trata de educação e inclusão. Isso demonstra a pluralidade de assuntos que pode aparecer na sua prova do Enem. Portanto, você pode apresentar diversas formas de intervenção, desde uma solução de combate, uma alternativa de combate ao problema, até uma solução efetiva para erradicá-lo de vez. E eu sou o Homem de Ferro. Elaborar uma proposta de intervenção para sua redação no Enem demonstra um efetivo exercício do seu papel enquanto cidadão na sociedade, sempre respeitando os direitos humanos. Você pode mobilizar todos os conhecimentos adquiridos durante a sua formação pessoal e como cidadão para elaborar o seu texto, se posicionando frente a um problema social, de ordem cultural, científica ou política e ainda apresentar uma solução ou uma proposta de intervenção mínima para este problema. Atenção! Relacione sempre a sua proposta de intervenção ao tema e ao seu projeto de texto. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você durante o desenvolvimento do texto. Ao elaborar a sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual efeito ela pode alcançar? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Em outras palavras, para que a proposta de intervenção de vocês esteja completa e de nível excelente, é necessário que ela apresente todos esses 5 elementos. Primeiro deles, uma ação para resolver o problema proposto. Pode ser algo que deve ser feito, uma medida a ser tomada, entre outros. Além disso, é necessário também um agente que coloque em prática essa ação. E isso pode variar de acordo com o tema proposto. Por exemplo, se o meu tema aborda o âmbito cultural ou educacional, eu posso utilizar como agente o governo, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, entre outros elementos que coordenam a regularização da sociedade nesses âmbitos. O terceiro elemento necessário é o meio ou o modo
por onde essa ação irá ser posta em prática. Isso também pode variar de acordo com o tema, mas como meio e modo você pode usar recursos como propagandas, mídias, plataformas virtuais, oficinas, aulas, entre muitos outros. Outro elemento de suma importância é a finalidade, ou seja, aquilo que será alcançado após essa ação ser colocada em prática. Exemplo disso é a melhora de algo, acessibilidade, igualdade, conscientização, tudo que concretize e que finalize a ação que foi tomada. E o último elemento, e não menos importante, é o detalhamento, ou seja, explicações e informações extras que contribuirão para o entendimento da sua proposta de intervenção. E lembrando, o detalhamento ele pode estar presente em qualquer outro elemento que a gente viu aqui, não precisa ser em todos, basta apenas um. Para que isso fique ainda mais claro, vamos dar uma olhadinha num exemplo. Lembra daquela redação que a gente viu lá na aula da competência 2? Vamos dar uma olhadinha especificamente na proposta de intervenção apresentada nesse texto. No fragmento da conclusão, a autora afirma o seguinte: evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas, por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão os alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas, como o projeto The Trust Project, nos Estados Unidos, com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Bom, podemos compreender então que nesse trecho lido existem os 5 elementos necessários para a construção de uma proposta de intervenção de nível excelente. O primeiro deles, a ação, é a criação de uma educação digital, colocada em prática nas escolas por meio de disciplinas facultativas. Esse seria o meio ou o modo de colocar a ação em prática. Além disso, percebemos também a presença de um agente, aquele interventor que colocará a ação em prática, nesse caso, o Ministério da Educação. A finalidade proposta por essa ação seria a diminuição da influência dos algoritmos e, consequentemente, também um consumo mais consciente. Já o detalhamento está presente no meio e no modo por onde essa ação será colocada em prática. Nesse caso, as escolas irão orientar os alunos sobre o uso de informações pessoais nos meios virtuais. Essa proposta ainda é extremamente completa porque, além da proposta de intervenção apresentada do Ministério da Educação, das disciplinas facultativas, a gente ainda tem uma segunda proposta de intervenção, aquela do Ministério da Justiça, onde fala de um projeto de verdade. Mas calma, isso não é necessário, isso é optativo. O necessário mesmo é apresentar uma proposta de intervenção completa com os 5 elementos abordados aqui. E se você já deu uma olhada na Declaração dos Direitos Humanos, mas ainda está confuso sobre como isso pode influenciar negativamente na sua nota da redação, fica tranquilo porque a gente vai te mostrar o que deve ser observado. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Pode-se dizer que determinadas ideias ou ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas. O governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de credo, raça, etnia, gênero ou qualquer outro tipo de incitação de ódio a grupos específicos, como pessoas que vêm de uma determinada região geográfica, questões socioeconômicas, etc. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Se liga aí!
dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Assim como a professora Maia disse, os direitos humanos são os direitos civis e políticos básicos que todos os seres humanos merecem. Direitos esses como, por exemplo, direito à vida, liberdade de expressão e de crença, entre muitos outros. Após a Segunda Guerra Mundial, vários países se juntaram e formaram a Organização das Nações Unidas, aquela que a gente conhece como ONU. E foi ela, com o objetivo de reparar e evitar novos horrores gerados pela guerra, que, em 1948, proclamou a Declaração dos Direitos Humanos, essa que condiciona os direitos mínimos de dignidade para todos os seres humanos, e a mesma que a gente vem falando durante todo o curso. Há também algumas ideias e ações contrárias aos direitos humanos que foram apresentadas em redações feitas para o Enem 2018. Vou trazer para vocês. Assim, com relação ao tema da redação proposto naquela edição, em 2018, o qual era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, foram consideradas propostas que desrespeitaram os direitos humanos, as que incitavam tortura e cárcere privado a pessoas que faziam uso do controle de dados para manipulação, que promoviam censura e vigilância em massa, que impediam a liberdade do acesso à informação e comunicação de qualquer pessoa ou grupo e que negavam os direitos humanos a qualquer pessoa. Se liga nos exemplos do que não fazer. 1. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Não dá para sair simplesmente cortando a internet das pessoas, né, pessoal? A gente tem que compreender de que forma a gente pode utilizar essa internet sem necessariamente ser manipulado por ela. 2. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias e etc. deve-se fiscalizar antes da publicação e, caso seja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Também não dá, ainda não foi inventada uma lei que puna as pessoas, né, por divulgarem dados ou por utilizarem dados relacionados ao tráfego, né, ao acesso das pessoas na internet. Então, caiu, hein? Na segunda proposta de intervenção, o candidato traz 3 soluções que são inadmissíveis para os direitos humanos. 1. Censura. 2. Punição não prevista em lei. E 3. O isolamento de forma desumana em relação à sociedade. Não dá, né, pessoal? É pra zerar a redação, hein? Como será avaliada a 5ª competência? Bom, o primeiro ponto que vocês não podem esquecer é o bom senso, né, pessoal? Respeitando os direitos humanos e propondo com cidadania, utilizando o exercício da cidadania e mobilizando todos os conhecimentos acerca do mundo que vocês têm, com certeza vocês vão conseguir tirar uma boa nota. Assim como as outras competências, a nota máxima é 200 e a nota mínima é 0. Claro que tudo vai depender de como vocês vão articular essa proposta de intervenção em relação ao restante do que foi abordado no texto, né? Mas eu tenho certeza de que, seguindo os direitos humanos com bom senso e exercitando a cidadania, vocês vão conseguir tirar a nota máxima. E agora, vamos aos níveis avaliativos da competência número 5. 200 pontos. Elabora muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada e relacionada ao tema, e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema, e também articula bem a discussão desenvolvida no texto. 120 pontos. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema, assim como a discussão articulada desenvolvida durante o texto. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema, ou não articulada em relação à proposta desenvolvida no texto. 40 pontos. Apresenta a proposta de intervenção de forma vaga, assim como precária ou pouco relacionada ao assunto. E 0 pontos. Não apresenta a proposta de intervenção ou apresenta a proposta não relacionada ao tema ou assunto proposto.
Todas as redações que nós trouxemos como exemplo até aqui tinham ótimas propostas de intervenção. Então, se vocês quiserem relembrar ou se quiserem bons exemplos de propostas de intervenção, é só voltar nas aulas passadas que tá tudo lá. É isso aí, galera! Agora vocês já sabem que uma boa proposta de intervenção precisa apresentar uma ação, um agente, um meio ou modo, uma finalidade e o detalhamento de um desses processos. Não tem erro, é para gabaritar essa competência, hein? E agora, fiquem ligados aqui no canal que na próxima aula nós vamos trazer dicas gerais sobre como arrasar na redação do Enem. Te inscreve e ativa o sininho. Até a próxima!